Bom, voltei, tô aqui. Pessoas de Deus, pelo amor de Deus, pela misericórdia deste ser, me tenham pena de mim, tenham dó de mim. Eu ensinei esse negócio ontem e vocês não entenderam, porque tinha gente fazendo errado lá, né? Tinha gente querendo já saber se o amor do outro... Ai, será que o fulano me ama? Como que ele sente? O que, que ele sente por mim? Gente, isso aqui não é para ver nenhum tipo de sentimento, emoção, nada disso, tá? Por favor, vamos ser coerentes aqui, tá? O exercício de ontem é para ver a vibração energética das cartas. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai analisar a vibração energética de uma situação, tá? Então, assim, o método, ele traz um uso específico para ele. Você não vai usar ele para qualquer coisa. É isso que vocês precisam entender, ó. Presta atenção aqui que o tio vai falar. O tio vai falar e vocês prestem atenção. Quando a gente fala de tarô, existe um método para cada propósito. Vocês querem usar a mesma chave para abrir todas as portas. Pô, não vai abrir. Então, assim, cada método vai abrir uma porta diferente, cada chave vai abrir uma porta diferente. Então, este método é para você avaliar a vibração energética de coisas, de situações. Então, por exemplo, como é que eu estou em relação ao curso de medicina que eu vou fazer? Então, eu vou analisar se eu pensei direitinho nesse curso, eu vou avaliar se eu já refleti sobre o curso, eu vou avaliar se eu já estou empenhado em executar as coisas que preciso executar, fazer vestibular, estudar, etc. Eu vou verificar se eu estou controlando tudo isso, se eu estou gerindo bem isso. Então, não tem esse negócio de, ai, Bruno, eu quero saber se eu vou ganhar na loteria, eu quero saber se eu vou conseguir comprar uma casa. Não, o tarô não, esse método não vai responder isso. Esse método ele vai responder como é que está a tua energia para comprar a casa. Entendeu? É um método mais de diagnóstico, tá? Ó, a Bruna escreveu assim, tem razão, às vezes a gente escolhe o método errado para responder nossas perguntas. Bruna, às vezes não, na maioria das vezes, né? Porque você pega lá nos grupos de Facebook, é uma salada, é um banzé, né? É o samba do crioulo doido, é a festa do boi esse negócio. Porque a pessoa quer responder tudo com método linear livre. Tudo com método de três cartas. Quer fazer uma torre de Vênus usando Peladan, né? Então, assim, pelo amor de Deus. Olha só, vamos lá. Gente, eu tô assim, preocupado. Chama teus colegas lá no grupo, porque a aula já começou e a gente não tá com todo mundo aqui. Então, assim, vai lá no grupo, você que trouxe aquela pessoa que não está assistindo a aula, corre lá no grupo e manda a pessoa vir para cá. Seu amiguinho, seu coleguinha que está lá no grupo, porque aqui, assim, faltou na aula, perdeu o conteúdo, gente. Não pode. Depois eu vejo a gravação. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa ver a gravação. Então, ó, por exemplo, Dona Ine, que não estou vendo aqui, né? Eu vou lembrando os nomes aqui, ó. Dona Ine, que eu não estou vendo aqui. A Dona Jéssica Soares, eu não estou vendo aqui, né? Então, vai lá e chama o pessoal para vir para cá. Vai lá, corre lá para o pessoal vir para cá, porque, assim, tem que ter quórum esse negócio aqui, senão a gente não consegue dar aula. É o seguinte, pessoal. Hoje, a gente vai entrar nos arcanos. Nós vamos percorrer quase que todo o baralho inteiro, né? Então, a gente tem muito conteúdo para ver. Então, deixa eu trocar a apresentação aqui. Porque... Lembrem que a gente tem aqui a formação, né? Então, assim, se você está curioso em saber como que é o meu processo de formação de tarô, eu não vou passar isso aqui de novo, você volta e você assiste a primeira e a segunda aula, tá? Lembrando que teve gente que me perguntou, né? Quanto tempo de curso? São 8 meses o curso de formação. Se eu fiz o curso da Udemy, eu posso entrar na formação? Pode. Se eu fiz o curso da minha primeira jornada, eu posso entrar na formação? Pode. Se eu já fiz um curso de tarô com qualquer professor da face da Terra, eu posso entrar na formação? Pode. Desde que você conheça os 22 arcanos maiores, você pode entrar na formação, tá? Inclusive, se você fez esse curso aqui, você já pode entrar na formação. Só encontrei o link da apostila. Por gentileza, pode disponibilizar o outro link que você mencionou? Thalita, eu já falei, Thalita. Tá aqui na descrição do vídeo, Thalita. Olha aí na descrição do vídeo.
Pesquisa de satisfação vai sair só na última aula, Desirê. Não vou liberar agora. Muito bem. Sabe por quê? Vocês vão preencher só na última aula. Sabe? Porque, assim, na primeira aula deu quase 200 pessoas. Agora eu tô com 60 pessoas aqui. Então, assim, eu não vou sortear o tarô para as 200 lá. Eu vou sortear o tarô para quem for até a última aula. Porque é sacanagem com quem assistiu só a primeira, né? É sacanagem com quem assistiu tudo, né? E não só a primeira. Então, por isso que o formulário de pesquisa de satisfação vai só no final. E tem que preencher o formulário para participar, senão não participa. E não é para mentir no formulário, hein? É para falar a verdade. Vamos lá, gente. Vamos começar aqui a nossa brincadeira. Vamos voltar agora. A gente já viu na última aula o louco, o mago, a sacerdotisa, a imperatriz e o imperador. E agora a gente vai entrar na do Papa, certo? O Papa é um arcano que ele fala sobre crença, sobre tradição, e aí eu coloquei ali casamento, né? Mas pode representar casamento, mas não é fixo isso, tá, gente? Então vamos prestar atenção para vocês não falarem besteira depois, hein? Ó. Então, assim, o Papa é conhecimento, não é casamento. Coloquei conhecimento, que eu estava muito pequeno, estava lendo. O ser humano nunca pratica o mal de maneira tão perfeita e entusiasmada quando faz por convicção religiosa. A carta do Papa é uma carta que nos traz uma menção de sistema de crenças. O Papa, ele é o líder de um sistema religioso. Ele é um líder de uma doutrina religiosa. E por isso, essa carta ela vai falar sobre sistema de crenças. Então, o Papa está ligado a tudo que é tradicional, a tudo que é ético, está ligado a tudo que é ligado à questão de dominação pela crença, pela fé. O Papa, ele é um líder religioso, então ele tem poder e domínio sobre seus neófitos. Aqui a gente vai ver muito uma energia de organização, uma energia de hierarquia, de respeito às castas superiores, tá? Então, a gente vai sempre trabalhando aqui, né? Olhando dentro do conceito do Papa, esse conceito de obediência às regras, tá? Bruno, como assim obediência às regras? Vou dar um exemplo, né? Vamos supor que você pergunte assim: eu quero saber como é que é o meu crush. Aí saiu que o seu crush, ele vibra a energia da carta do Papa. Então, para com você, ou dentro desta relação em que vocês estão, o crush, ele vibra a energia do Papa. Então, tem que respeitar todas as regras. Então, não pode pular passos, não pode fazer nada fora do contexto. Na hora do sexo, não pode passar a mão em lugares assim muito estranhos que ele vai falar: opa, que isso? Onde você aprendeu isso? Ele vai achar estranho, né? Ele vai assustar. Então, cuidado, né? No caso aqui dos relacionamentos, quando sai o Papa, você tem que respeitar toda a liturgia, né? Tem que namorar, tem que primeiro pegar na mão, depois dar uns beijinhos, namorar, noivar, para depois casar. Nada de morar junto. Morou junto, já azedou o caldo da cana aí. Então, assim, tem que tomar cuidado com esse quando sai a carta do Papa nesse sentido, né? O Papa também é uma carta, por exemplo, que vai mostrar a nível de trabalho uma visão mais organizacional. Então, pode representar uma empresa muito bem estruturada, muito bem organizada, onde existem protocolos, né? O Papa é uma carta que traz também uma menção à etiqueta e os bons costumes, né? Então, presta atenção, porque o Papa é uma carta que tem aí toda essa parafernália de obediência às regras, ok? Arcano número 6, os amantes. Inclusive, os amantes é o arcano que nós estamos vibrando em 2022, hein, gente? Os amantes falam sobre livre-arbítrio, sobre dúvida, sobre paixão. As escolhas nos concedem o poder divino e também a maldita possibilidade de errar. Ai, que frase linda, fui eu que fiz, gente. Estou tão orgulhoso dessa minha frase. A carta dos amantes, ela tem duas representações.
iconográficas, né, simbólicas. A representação do tarô de Marsella, onde vocês vão enxergar 2 mulheres e um rapaz, e a representação do tarô de Waite. Eu não vou falar sobre a representação do tarô de Marsella. Se vocês quiserem saber, vocês façam o curso. Do tarô de Waite, a gente vê o quê? A gente vê Adão e Eva no paraíso. Adão e Eva no paraíso. Por quê? Porque faz menção ao pecado original, aos momentos antes de Eva comer do fruto da árvore do bem e do mal e tomar consciência da sua nudez, tomar consciência do seu estado humano e cair em pecado. Como o tarô, ele é muito cristão, ele é muito judaico-cristão, a gente vê esse momento como sendo a primeira vez que os homens exerceram o poder do livre-arbítrio. Então, aqui no tarô de Waite, a gente vê a cena do Éden por conta desta contextualização. Aqui a gente tem uma simbologia muito rica, que eu não vou entrar no detalhe, porque a gente não tem tempo, mas basicamente a gente vê o quê? A gente vê o sagrado masculino e o sagrado feminino se unindo, né, para realizar as escolhas. Então tem todo um background aqui de como fazer escolhas, né, que a carta ensina. Então a carta dos amantes, ela representa o quê? O exercício do livre-arbítrio pelo ser humano. É você tendo a possibilidade de escolher comer ou não do fruto, de trabalhar ou não, de casar-se ou não. E aí, aqui dentro desse contexto de livre-arbítrio, essa pessoa, ela pode estar um pouquinho confusa, né? Ela pode ter dúvidas se ela vai pelo caminho A ou pelo B, né? É muito mais fácil quando o outro escolhe pela gente, né? E aí vocês vêm com aquelas perguntas, quando eu faço live de tiragem, aquelas perguntas calhordas de devo casar com fulano? Devo comprar um terreno? Devo me mudar de casa? Não. O tarô não responde devo. Por quê? Porque ele entende que o livre-arbítrio é teu. Então, a carta dos amantes, ela traz essa menção. Bruno, a carta dos amantes, eu já ouvi falar que significa amor verdadeiro e genuíno. Sim. Por quê? Porque a gente tem, por sincretismo, né, de tantas pessoas martelarem essa visão, acabou se adotando também esse significado, de que os amantes representam um relacionamento adequado e um amor verdadeiro e genuíno, né? Então, assim, a gente pode sim interpretar dessa forma, mas a essência da carta é o exercício do livre-arbítrio. Agora vamos lá, repitam comigo. A carta dos amantes não representa triângulo amoroso. Repitam comigo. A carta dos amantes não representa triângulo amoroso. E eu já ouvi falarem que é um triângulo amoroso porque você tem 3 pessoas na cena. A mulher, o homem e o anjo. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos caçar alguma coisa para fazer, né? Vai comprar umas lãs lá na venda da esquina e vai fazer um cachecol de tricô. Porque não dá, né? A pessoa falar tanta asneira e achar que tá tudo bem. Mas vamos seguir aqui. A Noara está escrevendo aqui, ó. A carta dos amantes não representa um triângulo amoroso. Vamos seguir, gente. O carro é uma carta bem legal. Por quê? O carro, ele fala sobre avançar, sobre sair e sobre focar. A carta do carro, ela diz sobre você, ou sobre a energia dessa carta, fala sobre, ela tem algumas mensagens aqui. A primeira mensagem é assim, para cada conquista tem que se fazer uma renúncia. E a gente só consegue avançar para uma nova etapa quando a gente abdica ou quando a gente termina a etapa anterior. Ter os olhos voltados apenas para o destino estraga o prazer da viagem. Essa é a mensagem do carro. A gente precisa observar o nosso caminho também. Às vezes a gente está com o foco tão ligado lá na frente, no resultado, que a gente esquece e passa por cima de tudo que está no caminho. Então, aqui nessa carta, nesse arcano, o avançar tem que ser com cuidado. Porque se o avançar for ruim, você vai se dar mal na próxima carta, que é a justiça. Então, aqui na carta do carro, a gente vai vibrar uma energia de conquista, de avanço, de evolução. É uma energia excelente para
todas as perguntas que você fizer. Mas cuidado, porque o carro pode representar um movimento de saída. Então, em alguns casos, essa carta ela vai mostrar que a pessoa está saindo de uma situação para ir para outra. Então, só presta atenção nisso. A carta do carro também diz a respeito de intensidade. O carro, ele também é intenso, ele cria uma certa agilidade. Então, é uma carta rápida e é uma carta intensa. Então, para relacionamentos, a gente vai ver um relacionamento muito intenso, onde as coisas acontecem muito rápidas. O carro, na Idade Média, ele era uma das ferramentas de evolução e de progresso, né? Que as pessoas tinham. Então, é uma carta bem interessante, bem legal para você que gosta aí de movimento, né? O carro fala muito sobre movimento. Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta. Agora vi uma live de um professor, o que diz que levantou a questão de os enamorados não ser... Ah, eu não vou comentar isso, gente, me desculpa. Assim, eu tenho que fazer... enfim, eu tenho que considerar um monte de coisa. Por que não faz lá com a numerologia cabalista, vai? E... Angélica, depois, se você quiser, você me chama aí no privado que eu vou te dar minha opinião. Não vou dar minha opinião aqui, porque senão eu vou ser muito grosso, mal educado, e eu quero ser gentil hoje com vocês. Vamos continuar aqui. Trilhar bem o caminho para chegar a um bom porto. É isso aí, Hilda. Trilhar bem o caminho para chegar a um bom porto. Exatamente. Mouro. O carro também pode indicar direção? Não, quem indica direção é a estrela. O carro, ele indica avanço, tá? Avanço. Vamos lá. Bom, falamos do carro, vamos para a próxima. A justiça. Mas, professor, aqui no meu baralho, a carta que vem depois do carro é a força. Volta lá na primeira aula, ou na aula de ontem, que eu já expliquei que a gente vai desfazer essa troca, porque senão a gente não consegue fazer processo de indução oracular. Então, volta lá, risca a tua carta da justiça, da força, e põe o número 11, na justiça você põe o número 8, tá? Ó, a Flávia diz o seguinte: podemos considerar que os enamorados é a escolha do caminho e o carro é o caminho? É exatamente isso, Flávia. Os enamorados, você está tomando a decisão. E no carro, você está implementando aquilo que você escolheu, tá? A Bruna falou progresso, isso mesmo. Então, vamos lá, voltando aqui. A carta da justiça, que vem depois do carro, ela fala sobre... Vamos lá. Racionalidade, frieza e justiça. A vida é como um piano. O que lhe proporciona depende da forma como você o toca. A carta da justiça, ela é o exercício do karma. É a causa e o efeito lá do princípio hermético. A justiça, ela traz para a gente a recompensa ou a punição. Essa carta, ela diz a respeito de nós nos empenharmos no carro para conquistar um resultado positivo, ou nós nos empenharmos no carro e dar tudo errado, porque nós estávamos indo por um caminho errado, e aí a gente acaba acabando a gasolina no meio do caminho, por exemplo, né? Então, lá na sacerdotisa, eu não fiz a checagem para ver se eu tinha o tanque cheio. E aí, quando eu comecei a minha viagem no carro, acabou a gasolina, né? Então, assim, essa carta ela vai trazer essa mensagem. A mensagem de que toda ação tem uma reação, de que todo exercício exige uma recompensa ou uma punição. Então, quando cai a justiça em questões de tiragens, a gente precisa analisar um pouco usando o princípio da correspondência. Então, por exemplo, uma pessoa pergunta: vou conseguir ganhar um processo na justiça? Né? Um exemplo bem comum. Caiu a carta da justiça. Provavelmente sim, mas desde que tudo esteja correto, desde que você não pulou nenhuma etapa, desde que você não deixou passar nada, aí você consegue ganhar esse processo. Então exige um caminho perfeito no carro.
A carta da justiça para relacionamentos fala sobre frieza, porque a justiça, ela não é quente. Ela é o quê? Ela é o preto no branco, ela é a regra da lei, é a letra da lei. Então, assim, se está escrito lá na lei, e, assim, às vezes eu vejo os julgamentos do STF, né? E aí o pessoal fala, nossa, mas o cara não liberou a mulher que roubou o pacotinho de bolacha lá, não sei o quê. Por quê? Porque ele está seguindo a linha da lei, a regra da lei. Não tem emoção. Porque se tiver emoção, abre precedente para que as outras coisas que são muito mais, são piores, também entrem nesse contexto. Então, a justiça é isso, a justiça é esse mecanismo frio, né? Aí, gente, vocês querem entender o contexto simbólico, tudo isso que tem atrás da carta, vão fazer o curso. Vamos continuar aqui, ó. Aqui está falando da troca, né? Que eu já expliquei que o Waite ele troca a carta da justiça pela carta da força. E aí tem várias teorias. Ah, ele trocou para poder fazer a convergência com a cabala, com as letras da cabala. Ah, ele trocou porque ele é libriano, então ele queria colocar a justiça no meio do baralho. Ele trocou porque não interessa. O fato é o seguinte: quando ele troca, ele quebra uma das principais regras, que é a regra do conceito cíclico e do conceito linear do tarô. Aonde um arquétipo, aonde uma energia vai se tornando outra. E assim a gente consegue ver uma linearidade em cima disso, né? E aí, quando perguntado, ele responde num dos livros dele dizendo, olha, isso aqui interessa a mim, ninguém tem nada com isso. Aqui eu falo sobre a convergência da cabala, mas não vou entrar muito nesse detalhe, porque a gente tem muita coisa para ver. Mas basicamente é assim, não dá para relacionar. Tem várias escolas de pensamento que fazem correlação com as letras do alfabeto hebraico, e assim, nenhuma, não entraram num consenso ainda. Quando eles entrarem num consenso, a gente pode até pensar em fazer um estudo sobre isso. Mas por enquanto eu não quero nem perder meu tempo, vou focar em outras coisas. Vamos ver agora o ermitão? O ermitão, o arcano número 9. Aqui a gente vai falar de ascetismo, de solidão, de sabedoria, de escassez. A sabedoria nem sempre chega com a idade, às vezes a idade chega completamente sozinha. Tem muita gente aí que se acha sábio, né? Mas olha, tá difícil, viu? O ermitão é uma carta que faz menção a uma energia que se abdica do convívio social, que se retira das situações para olhar a situação de fora e para ter uma clareza dessa situação. O ermitão é uma pessoa que, por convicção de autoconhecimento e por convicção de religiosa, ele sai do convívio social e ele vai morar no eremitério, ele vai morar num monastério, fica enclausurado, ou ele vai morar numa montanha, fica lá sozinho na montanha, meditando e buscando conhecimento. Então é uma carta que fala que nós precisamos ter foco em nós mesmos, nós precisamos estar bem inteirados da nossa saúde emocional, física, né? Para que a gente possa enfrentar as intempéries e as adversidades da vida. O ermitão é uma carta um pouco egoísta, por quê? Porque o foco é nele. Então ele tem que olhar para si, ele tem que esquecer um pouco o redor, né? E é uma carta que vem depois da justiça. Por quê? Porque eu já ganhei aprendizado com as coisas que eu executei no carro. E agora é o momento de eu refletir sobre esse aprendizado ganhado. E com esse aprendizado que eu já ganhei, eu vou o quê? Eu vou produzir um significado para a vida. Basicamente é isso, tá, gente? Ele carrega uma lanterna e uma vara e é um senhor idoso. Então, essa carta é muito engraçado, porque o tarô tem muito disso. Às vezes a gente vai fazer... a gente precisa entender que o tarô ele trabalha por princípio de correspondência. Então, por exemplo, se sai uma pergunta referente à saúde, sai o eremita, você vai enxergar ali problemas como dor no corpo, dor na junta, problema de coluna, essas coisas que dá em gente velha. Por quê? Porque o eremita é velho, né? É problema na bacia. Então, é uma carta que traz essa sensação, essa menção, tá? Deixa eu ver aqui, a Hilda colocou um comentário. Então o ermitão pede sabedoria para fazer acontecer. Não, o ermitão pede sabedoria para saber lidar com o que vai acontecer. É diferente, tá?
Por quê? Porque o eremitão é uma preparação para a carta que vem seguinte, para a carta subsequente. Lembrem-se que o eremita é número 9. 9 é número de evolução espiritual. Buda meditou 9 dias debaixo da figueira para atingir a iluminação. Odin ficou pendurado 9 dias na Yggdrasil para atingir, para receber o conhecimento das runas lá, toda aquela história. Então, gente, o eremita é uma carta que remete à evolução e transcendência espiritual. É uma carta transitória. Então, quando essa carta sai numa jogada, ela está mostrando que você precisa se afastar um pouco do problema. Você precisa começar a olhar mais para você. Que você precisa buscar o autoconhecimento, mas no sentido de não prestar atenção no entorno. Prestar atenção naquilo que realmente você quer. Por quê? Porque quando você tem foco em você, você passa tranquilamente por uma roda da fortuna, que é a carta subsequente. E aqui na roda da fortuna, a gente vai ver revolução, oportunidade, destino. Podemos muito bem desejar o passado e o futuro, porém podemos aproveitar o presente. A roda da fortuna é uma carta que faz menção à deusa romana da fortuna. Gente, repitam comigo. Não é a roda-roda Jequiti do Silvio Santos. Repitam comigo. Não é a roda-roda Jequiti do Silvio Santos. Beleza. A carta Roda da Fortuna, ela faz menção à a deusa romana da fortuna. A deusa romana da fortuna, ela fazia o quê? Ela decidia o destino dos homens. Então ela decidia se os homens iam ter boa colheita, se eles iam ter mal colheita, se eles iam casar, se eles iam morrer, né? Todo o destino, se ia ter guerra ou se não ia ter guerra, eles atribuíam essa coisa dos acontecimentos que não estavam sob o controle deles à deusa romana da fortuna. Então, a roda da fortuna, ela é uma carta que fala sobre os movimentos compensatórios do universo. Como assim, Bruno? O universo tudo é troca energética. Enquanto você come aqui caviar no Brasil, tem gente passando fome na África. Enquanto vocês estão tendo a oportunidade de aprender tarô sentados num banco de escola, tem gente que não tem nem condições de ler porque não passou por esse processo de tão pobre que é. Então, o universo ele está o tempo todo tentando equilibrar esses pesos e contrapesos. E a roda da fortuna ela é uma forma de prover esse equilíbrio. Quando a gente olha para a roda da fortuna, na filosofia hindu, a gente tem uma coisa que chama karma coletivo. É o quê? É quando o teu movimento interfere no meu movimento. Então, a gente fala que as pessoas têm livre-arbítrio, mas, por exemplo, quando alguém vem e bate com o carro e me atropela, o meu livre-arbítrio de não querer ser atropelado foi o quê? Foi restrito. Então, o outro veio e fez uma movimentação em cima de mim. E aí eu tenho que pagar pelo crime do outro, você vai sofrer as consequências, porque aquilo ali é algo que você precisa lidar. Por isso que é importante a gente viver e experimentar o eremita primeiro. Ganhar o conhecimento do autoconhecimento do eremita para a gente poder aprender a lidar com essas intercorrências do universo. Porque a roda ela fala de movimentos de alto e baixo. São movimentos que o universo faz na nossa vida para mostrar que ele não é linear e perene. As coisas mudam e nada é para sempre. Tudo finda, né? E aqui é muito importante a gente saber lidar quando a gente perde e também saber lidar quando a gente ganha. Porque quando a gente ganha, às vezes a gente torra tudo, né? Então presta atenção nisso aí, que é fundamental. A Roda da Fortuna é uma carta que, quando ela sai na casa de conselho, ela pede que nós não nos preocupemos com as coisas que advirão, com as coisas que virão depois. A gente é muito ansioso, né? E a gente precisa entender e precisa aprender a lidar com essa ansiedade. A Roda da Fortuna, ela canta a música do Zeca Pagodinho pra gente. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Então, assim, não se preocupe com o destino, não se preocupe com o que virá, deixa a vida te levar. Esse é o conselho da Roda da Fortuna. E a Roda da Fortuna, quando ela cai no plano mental,
quando a gente vai tentar entender um pouco como que as pessoas estão pensando, ela mostra inconstância. Então, pode representar aqueles momentos em que a gente está meio bipolar, que a gente não sabe para onde ir, ou que a gente está assim, né? Ah, eu não sei se eu fico com A ou com B, e mostra inconstância, mostra mudanças muito rápidas de humor. Então, é importante a gente também saber levar, né, essas mudanças de humor. E onde a gente aprende isso? Lá com o vovô eremita, né? Que nos ensina a lidar conosco, a lidar com a nossa personalidade, ok? Vamos seguir? Vamos lá. Agora veio a carta da força. Então a força aparece aqui depois da roda da fortuna. Por quê? Porque eu já experimentei todas as adversidades do mundo, todas as possibilidades, né, de intercorrências, de altos e baixos e de sofrimentos que o destino me trouxe. E agora é o momento de eu fazer o quê? De eu me equilibrar, de eu ter força, de eu ter calma, de eu ter segurança. Se o animal que existe dentro de nós, sem o animal que existe dentro de nós, somos anjos castrados. A carta da força, ela fala sobre nós sabermos lidar com o nosso instinto, com o nosso ser verdadeiro. Ela fala sobre as nossas pulsões. Lembra lá da carta do louco, que ele é disruptivo, que ele tem vontade, ele vai lá e faz e tal? Aqui na carta da força a gente aprendeu a lidar com este nosso amiguinho, com essa pulsão, com esse desejo insano, né? E aqui na carta da força a gente tem força para lidar com as situações que já ocorreram na nossa vida, com aquilo que a gente já passou. As coisas novas pode ser um pouco mais complicado. Então, assim, a carta da força, ela mostra que nós temos sabedoria para lidar com o que já passou, com o que a gente já experimentou e com o que a gente já viveu. Então, por exemplo, num relacionamento, se eu pergunto do meu crush, vai mostrar uma pessoa extremamente madura e que provavelmente já viveu relacionamentos e por isso ele sabe como lidar e como se comportar dentro de uma relação. Legal isso, né? A carta da força também faz menção a desequilíbrio, quando ela cai numa casa de inversão. Então, da mesma forma que eu posso estar assim forte, né, no sentido de saber lidar com tudo, eu também posso estar desequilibrado e fraco, tá? Aqui faz uma menção também ao conceito de você não prender os seus instintos, mas de você olhar para eles, que é o contato com as sombras que é feito na carta do eremita, e com esse entendimento desse seu eu, você consegue trabalhar uma interpretação desse leão de tal maneira que você não vai castrá-lo, você não vai impedir o leão de ser quem ele é, mas você vai domesticá-lo. Então é aquela coisa, né? Eu quero lidar com. Eu quero comer sorvete, mas sorvete engorda. Mas eu estou morrendo de vontade de comer sorvete, mas sorvete engorda. Então, se eu simplesmente tiro o sorvete da minha vida, o meu leão vai ficar rugindo lá, ele vai querer sorvete a vida inteira. Mas eu posso pensar numa alternativa, que é, por exemplo, dar sorvete diet para esse leão. Hilda, saber lidar com nossas emoções, porque essa força está dentro do nosso subconsciente. Então, vamos lá. Tira esse termo subconsciente, vamos usar o termo inconsciente, tá? A força, ela não está no inconsciente. O que está no inconsciente é o desejo de quebrar as regras. E a força é você saber domar e ter sabedoria para lidar com esse desejo de quebrar as regras. Quando a gente está quando a gente deixa de ser ponderado, quando a gente deixa de escutar os lados, quando a gente sai desse estado de equilíbrio, a gente dá mais ouvido os nossos impulsos, né? Então, a força ela fala muito disso, de você saber lidar com o seu impulso interior, né? Eu vou usar um exemplo bem grotesco, tá, gente? Mas quem lembra daquela série chamada Dexter? O Dexter, ele é um serial killer, né? Ele é um psicopata, né? Então, o pai dele fala assim, já que meu filho é um serial killer, é um psicopata, e ele não consegue controlar
esse instinto assassino que ele tem, então eu vou educá-lo para que ele mate só as pessoas que são pessoas más. Então ele acaba criando ali todo um conceito de regras, né, para educar o filho, de tal maneira que o filho só mate as pessoas que estão dentro dessa classificação. O Rossano está falando que ele voltou, né? Ele voltou, tem um seriado no Amazon agora, né? Ou é do Paramount, eu não sei. Mas que assim, esse conceito, né, de que você aprisionar a fera, ela sai muito mais ela sai rugindo, sai muito mais forte depois, né? Com muito mais intensidade. Próximo arcano, o pendurado. Gente, vamos lá. Repitam comigo. Esta carta não é uma carta de evolução espiritual. Esta carta não remete à evolução. Esta carta não fala de você olhando as situações por uma outra ótica. Repitam comigo. Vamos quebrar esses conceitos que as pessoas criam, porque elas criam uma romantização em cima de tudo, né? A carta do pendurado é uma carta pesada, é uma carta dura, porque é quando a gente não conseguiu segurar a fera. Vamos entender isso? Suspensão, sacrifício e dor. Sofrer é mais fácil do que se desprender. Bert Hellinger. O pendurado é uma carta que faz menção aos lependus. Por volta de 1300, na França, quando você não pagava imposto para o rei, ou quando você cometia um crime, você ficava pendurado de ponta cabeça, esperando que o seu executor afiasse o machado para cortar-lhe as cabeças. Então, a carta do pendurado nada mais é do que a representação simbólica do corredor da morte. Você fez um crime, você cometeu algo errado, você cometeu um equívoco, e agora você está esperando para que haja a sua condenação. O que lhe resta? Apegar-se à fé. O que lhe resta? Ter esperança de que, sei lá, vai cair um temporal e você não vai morrer hoje, você vai morrer amanhã. Mas, inclusive, essa carta, nos baralhos mais antigos, você vê uma pessoa como se fosse um ladrão, com as moedas caindo pelo bolso, né? Então, a carta do pendurado, ela tem uma riqueza de simbolismo muito forte, mas ela fala sobre um momento em que você está pagando penitência por uma escolha ruim. Você está pagando penitência por um erro cometido, né? E é uma carta que fala de suspensão, de movimento de parada, de inércia. A carta do pendurado é uma carta que tem uma visão muito dura para o consulente. Por quê? Porque ele não se reconhece no pendurado. Quando uma pessoa está vibrando pendurado, ela sabe que ela está na merda, mas ela já acostumou com o cheiro e entende que a merda é quentinha. Então tudo bem ela tá ali. A carta do pendurado não é uma carta de autossacrifício, tá? É uma carta que pode ser que o aconselhamento dela diga que você precisa fazer um sacrifício, mas não é uma carta de autossacrifício, tá? Aqui dentro do pendurado, a gente vai ver uma energia de sofrimento, de angústia, uma energia um tanto quanto depressiva, porém, o consulente acredita que ele precisa viver e experimentar isso. Então, aqui a gente vê, dentro do pendurado, essa energia aonde o consulente, por exemplo, uma mulher que apanha do marido, ela fala, nossa, ele me bate dia sim, dia não, mas ele é um bom marido. Você precisa de ver como ele trata bem as crianças. É um pendurado. Olha, eu tenho um chefe que todo dia ele abaixa o zíper da calça e fica mostrando o volume para mim. Mas olha, ele me paga tão bem e é tão gostoso trabalhar na empresa. Olha, eu estou fazendo hora extra, todo dia não ganho nada, mas a empresa precisa. Isso é o pendurado. O pendurado é quando você está vivendo situações de abuso e você não compreende que isso é um abuso. Você acha que você tem que viver aquilo mesmo. Só que eu vou dar uma dica para você, tá?
o pendurado ele se apega à situação. Então, o pendurado, ele se apega àquela situação e ele não quer soltar. E quando ele passa para a carta seguinte, a dor e sofrimento. Porque quem está pendurado jamais quer morrer. E a carta seguinte é a carta da morte, que diz sobre perda, sobre mudança, sobre sofrimento. E aí eu tenho que fazer menção a uma filósofa brasileira lá do Pará. Ela é do Pará. É do Pará, não, é do Pará, né? Que é a cantora Joelma. Que ela diz o seguinte: tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra. Então, a gente precisa entender que a carta da morte, ela está falando sobre finalizações de coisas que o consulente não quer largar, mas que vai vir e vai acontecer. E é importante para que ele vá para a próxima etapa. É importante para que ele vá para o outro, para outro estágio, para um estágio evolutivo. E aí, quando a gente olha depois para trás e vê a carta da morte, a gente fala, gente, tem coisas que a gente não perde, que a gente se livra. E aí, a carta da morte é algo que ninguém quer passar, porque gera sofrimento. Porque eu estou tão apegado, eu estou tão identificado com aquela questão, que quando ela vem, ela leva como se fosse um tsunami. E aí eu fico tentando me segurar nos coqueirinhos, mas os coqueirinhos não dão conta, porque a morte chega para todo mundo. E a morte aqui é uma carta de transmutação. Você só pode deixar o novo entrar se o velho sair. Você só pode colocar mais água no copo se você esvaziar o copo primeiro. Você só pode receber mais conhecimento se você se libertar daquilo que você tem de apego, de conhecimento que você se apegou, né? E a carta da morte é incrível. Por quê? Porque todo mundo tem medo da morte. E o medo da morte vem por quê? Porque a gente não sabe o que vem depois. Então, aquela mulher lá que apanhava do marido dia sim, dia não, mas ele era um bom pai, porque ele cuidava das crianças. Quando o marido dela simplesmente bate, espanca ela e um vizinho denuncia e ele é preso, acontece uma carta da morte. Ela não sabe o que vai acontecer depois. Ai, meu Deus, meu marido vai ficar na cadeia. E aí? Como é que vai ser? Eu vou ter que manter as crianças? E aí essa mulher descobre que ela tem uma força e que ela pode trabalhar e ela vira uma pessoa, sei lá, uma empresária, ou vai trabalhar numa indústria e cresce, e ela descobre que ela tem um potencial, que é uma pessoa extremamente inteligente. E ela não conseguia enxergar isso por quê? Porque ela estava por detrás daquele marido que a espancava. Vocês estão entendendo, gente, o que é a carta da morte? E o que ela representa? Ela representa uma mudança de ciclo. Então, é uma carta que quando ela sai, por exemplo, num jogo, dependendo da pergunta, pode ser extremamente positivo. Vou arrumar um emprego? Opa, saiu a carta da morte, vai. Só que, meu filho, até se arrumar esse emprego aqui, ó, você vai queimar muita cabeça entregando o currículo no sol. Mas você vai arrumar emprego. Ah, e o que eu devo fazer em relação ao meu casamento? Ó, encerra tudo o que te causa dor e sofrimento. Finaliza esse relacionamento, se ele está te trazendo dor e sofrimento. O maior obstáculo que a morte pode enfrentar é a gente querer correr dela, né? Então, assim, o consulente, quando ele tem medo da morte, ele só sofre, porque ele fica tentando segurar aquilo que ele deveria soltar e deixar ir embora, né? Ó, a Heloísa colocou um comentário aqui, colher o que planta. Provavelmente é sobre a carta da justiça, né? Ela deve estar atrasada aí na aula. Vou seguir aqui para a próxima carta. Todo mundo que morre precisa o quê? Precisa se recuperar. E a carta que fala sobre você curar as feridas é a carta da temperança. A carta da temperança, ela fala sobre equilíbrio, sobre paciência e sobre recuperação. É uma carta que vai trazer para a gente uma menção de um momento na vida em que nós precisamos equilibrar as nossas emoções. Olha só, o anjo, ele está passando o líquido, que é a água, de uma taça para outra.
Então, observa que ele está fazendo o quê? Ele está temperando. Lembra quando a gente era criança, que a mãe dava uma bebida quente para gente, café com leite, por exemplo, e ela ficava passando de uma xícara na outra? Eu achava aquilo o máximo, né? Eu falava, como que pode esfriar passando de uma xícara para outra? Isso chama-se temperagem. É o mesmo processo que a minha querida... Nossa, esqueci o nome dela. Ai, Jesus, esqueci o nome dela. Tá na ponta da língua aqui. Eu vou lembrar depois que ela é chocolatier, ela faz com o chocolate, para deixar o chocolate duro, né? Então, a Raquel falou, balancear o emocional e o racional. Não, Raquel, é balancear as emoções. Eu já vou explicar isso. A carta da temperança, ela fala sobre nós temperarmos. O que é temperar? Temperar é você tornar algo palatável. É você trazer elementos que promovam e que tudo gere um sabor. A Noara tá me lembrando aqui que é a Fran que faz o negócio do chocolate, gente. E você trazer um sabor agradável, não é um sabor forte e nem um sabor fraco. É um sabor necessário, né? Na Bíblia está escrito, vós sois o sal da terra. Por quê? Porque vocês salgam o planeta, você dá o sabor. Você sendo bom, você sendo luz, você sendo amor, você acaba equilibrando tudo isso e trazendo um sabor, né? Já pensou se todo mundo fosse ruim? Seria péssimo, né? Então, quando a gente olha para a carta da temperança, a gente está falando de você equilibrar e dosar as suas emoções. A água representa emoção. E é isso que o anjo está fazendo. Observem o seguinte, vou dar um exemplo prático aqui. Eu acabei um relacionamento, passou a carta da morte lá no meu relacionamento e acabou tudo. E eu tô aqui em casa chorando, não sei mais o que fazer porque o Chiquinho me deixou, né? O que a gente faz aqui? A gente vai pegar e vai usar a nossa energia emocional para tentar curar essa ferida. E aí eu posso criar o seguinte contexto: eu posso me trancar no quarto durante anos e não sair mais de lá. Pronto. Não tenho mais nenhum relacionamento, não sofro mais a dor da perda da morte. Ou eu posso simplesmente, na manhã, no dia seguinte ao meu término, sair pela rua e beijando todas as bocas e ficando com todo mundo e já arrumando um novo namorado e já me envolvendo com essa pessoa e falando agora também, porque aquele relacionamento não deu certo, esse aqui vai dar certo. Então, ó, você pode me espancar, você pode fazer xixi na minha boca, que tá tudo lindo e maravilhoso. E tudo bem, porque, olha, você pode ser assim, um cara vagabundo, não trabalha, não tem um monte de filho, paga pensão para não paga pensão por todos os filhos, e eu vou te aceitar do jeito que você é, porque eu preciso viver o amor. E aí o que acontece? Não tem tempero. Não está temperado, não está gostoso, não está palatável. Então, a carta da temperança, ela fala sobre a gente encontrar esse meio termo, esse bom senso, né? Esse encontro de você temperar as coisas, de você saber que as coisas são palatáveis, de que é aceitável. Então eu durmo 2 noites chorando, acordo na terceira, vou dar uma andada, uma caminhada pelo bairro, conheço pessoas, mas não me relaciono com elas nos primeiros 6 meses, depois é que eu vou me relacionar. Aí a gente tem um bom equilíbrio. Uma curiosidade para vocês que gostam de estudar tarô é o seguinte: a carta da temperança, ela representa, na verdade, assim, a literatura diz, né? Para mim, eu não acredito nisso, mas se você buscar, a literatura vai dizer que ela representa uma pessoa homossexual. Como assim, Bruno? Homossexual? Aí vai ter aqueles romantiquinhos que vão explicar. É porque o anjo não tem sexo. Não, não é. É porque até 1994, a homossexualidade era considerada uma doença, era considerado um homossexualismo, né? E o homossexual era uma pessoa que tinha um distúrbio social. E a carta da temperança, ela representa no seu lado negativo esse desequilíbrio, essas inversões.
esse negócio mal temperado, essa coisa que não se encaixa, não é palatável, socialmente falando. Então, se você procurar lá no Clube do Tarô, você vai ver um artigo falando que a carta da temperança é homossexualismo. E, na verdade, a gente entende que ela está representando um desequilíbrio. Então, hoje já não cabe mais esse significado. Então, ressignifiquem os símbolos, ressignifique o tarô. Quando você ler algum significado, questione. Isso faz sentido? Isso faz sentido hoje? Então, presta atenção em algumas explicações que te dão só o isso significa isso. Não te dá o porquê, né? Então, quando eu perguntar para vocês nas aulas da onde você tirou isso, é para vocês desenvolverem esse pensamento crítico, tá? O Mouro está perguntando qual o significado da coroa brilhando. A coroa brilhando que ele está falando é o sol nascendo lá, né? Então, se a gente observar, ó, aqui na carta da morte, o sol está se pondo. E aqui o sol está nascendo. A menção é a seguinte: na carta da morte, o rei foi morto. Todo aquele poderio que existia, toda aquela coisa que existia na carta da morte, aquele apego ao reino, né? Aquilo que se tinha, morreu. Para quê? Para que se possa nascer um novo, para que se possa conquistar nova coisa, né? Então, aqui, na verdade, essa coroa nascendo, eu já li muito sobre isso, faz menção sobre a Nova Jerusalém, que desce do céu e que é uma nova esperança, né? Eu gosto muito de uma analogia da temperança, que é a analogia do povo hebreu atravessando o Mar Morto, né? Na fuga do Egito. Por quê? Porque para você poder chegar na outra extremidade, você precisa o quê? Você precisa transitar por esse ambiente, que talvez seja um ambiente não muito seguro, né? Então, esse contexto é bem interessante quando a gente faz essa analogia. Hilda, o anjo não tem sexo, mas tem uma energia. Qual será? Hilda, esquece esse negócio. Isso aí é romantização barata. Isso aí você lê nos livros que você compra na banca de jornal. Aqueles livros que tem aqueles homens musculosos na capa, sabe? Aquela coisa do pássaros... Como que era? Aquele seriado que passava no SBT. Ai, meu Deus, minha mãe assistiu aquilo umas 4, 5 vezes, que tinha um padre lá que ficava com a menina. Ai, Jesus, pássaros... Era pássaros alguma coisa. Se alguém lembrar aí, me fale, tá? Ai, Fernanda, tira esse negócio de carta positiva e carta negativa, tá? Tem um vídeo aqui no canal explicando luz e sombra das cartas. Dá uma pesquisada aí que você vai entender o que tem em relação a isso, tá? Esquece isso, se existe regra para carta positiva e carta negativa. Não vai nessa onda porque você vai criar um tarô muito pobre. Aqui no canal a gente tem um vídeo explicando sobre luz e sombra. Pássaros feridos. Nossa, todo mundo lembra desse negócio, hein? Eu tô ficando velho, né, gente? Tô ficando velho. Então podemos dizer que após a morte podemos renascer e sermos o que desejarmos? Não. Após a morte a gente precisa se recuperar, a gente precisa curar as feridas. Nada de ser o que nós desejamos. Ainda não. Aqui na temperança, a gente está curando as feridas. E exige tempo, exige paciência, exige muito saco, tá? Para quê? Para a gente chegar no diabo. O diabo é a representação do ego. E aqui no diabo, tudo o que o consulente deseja é manifestado na matéria, na carne. Então a gente vai falar de desejo, a gente vai falar de opressão, a gente vai falar de ambição. Onde há uma pérola, sempre há também um dragão. Onde há um dragão, sempre há uma pérola. Marie-Louise von Franz. O diabo é a representação da existência material humana. Aqui a gente vai falar de sexo, aqui a gente vai falar de tesão, aqui a gente vai falar de falcatrua, de enganação, de mentira. Por quê? Porque tudo isso é humano. O diabo, ele representa os nossos desejos humanos manifestados na matéria. Então, aqui, tudo o que o consulente quer, seja bom ou ruim, se manifesta para ele. Vou parar por aqui. A gente não vai ter tempo de concluir a aula hoje. Nós vamos concluir ela amanhã.
e nós vamos ter aula na sexta-feira. Então, vocês se preparem, porque já são 19 horas, né? 19h10, e se eu correr, eu vou acabar perdendo algum detalhe. Então, eu vou fechar no diabo e amanhã a gente continua com a próxima carta. Pessoas queridas, a carta do diabo fala sobre fudelança, fala sobre comilança, fala sobre todos os 7 pecados capitais juntos. Por quê? Porque é o ser humano representado aqui dentro de um contexto abusivo, dentro de um contexto máximo. O diabo, ele quebra e ele corta os nossos livre-arbítrios. Então, numa carta do diabo, a pessoa ela não tem escolha. Ela vai sendo seduzida por esse consumo, por essa ganância, tá? Quando a gente fala de questões materiais, o diabo é excelente, é uma carta que fala que o consulente consegue tudo que ele quer. Agora, quando a gente olha para o lado emocional, a gente está falando de uma pessoa vítima de uma opressão, de uma pessoa que está se entregando demais a situações inadequadas, como pornografia, como bebida, como drogas, né? É uma pessoa que está muito obcecada por alguém, também pode ser representado pela carta do diabo. Quando a carta do diabo sai como conselho, está remetendo que nós devemos buscar prazer, que a nossa vida, que está faltando prazer na nossa vida. Então, a carta do diabo é uma carta que vai trazer para a gente um aspecto de vida mundana mesmo, tá bom? A gente vai falar amanhã da torre, porque a torre nada mais é do que a desconstrução desse diabo, tá? Então, olha só que legal. A temperança, a morte, ela faz com que a gente desencarne. A temperança representa o Caronte, aquele barqueiro que nos leva para onde? Para o inferno, para o Hades. Até isso tem aqui no tarô, gente. Então a gente vai caminhando, né? A gente vai caminhando aqui nessa evolução. Ó, o Reinaldo está perguntando se o diabo tem autossabotagem. Eu acho que o diabo, na verdade, a pessoa ela tá tão torpe, ela tá tão míope dentro do contexto da existência dela, que ela não consegue perceber as armadilhas. Então acaba caindo sim numa autossabotagem. Tá bom? Pessoal, deixa eu ver aqui as perguntas de vocês. Vocês foram mandando perguntas, algumas eu fui marcando aqui para responder depois, porque estava meio fora de contexto. Então, se vocês tiverem perguntas, mandem aí que eu vou olhar já já. Ó, a Camila perguntou: esse exercício das 4 cartas só serve para elas ou entra em outras? Camila, só as 4 cartas, tá? Não pode usar outras. Fernanda Firmindo. Em questionamentos de sim e não, como eu entendo se as cartas são positivas ou negativas? Fernanda, esquece essas coisas fixas. No tarô, nada é fixo. Não existe uma regra. Se você for criar uma regra para dizer sim ou não com o tarô, você vai sempre cair numa vertente de errar. Por exemplo, a carta da Imperatriz. E a carta da Imperatriz lá no Clube do Tarô está dizendo que é sim. E um monte de tarô, de baralho, de livro, diz que é sim. Então eu vou assumir que é sim. Tá bom. Vamos lá. A Imperatriz ela atende os desejos do consulente e ela promove a realização daquilo que se tem como vontade. Beleza. O consulente pergunta: meu ex vai voltar? Aí eu não olho a motivação. A motivação diz que ela não quer que o ex volte. A Imperatriz está dizendo que é um não, que ele não vai voltar porque ela não quer que ele volte. Então a gente precisa entender a motivação e encaixar isso no método. Então não fiquem restritos a tabelas, não fiquem restritos a esse tipo de convenção. A gente precisa compreender a essência da carta e entender como utilizar o tarô. Porque vocês acham que a coisa caminha de uma forma fácil e não é tão simples assim, tá? Talita está falando o seguinte: sempre fico em dúvida quando a carta da justiça cai em tiragem sobre relacionamento. Nesse caso é bom ter cartas de apoio. Talita, nesse caso é bom estudar o conceito da carta da justiça. Porque se você não consegue responder uma pergunta com o arcano quando ele sai dentro de um método, você precisa estudar mais aquele arcano e aquele método.
A carta da justiça, no âmbito das emoções, ela fala de frieza e distanciamento. Então precisa estudar, tá bom? O Marcelo Borges. Oi, Bruno. Gostaria de saber se você tem uma base sobre Ney Naif. Cara, o Ney Naif, ele foi uma pessoa extremamente importante no mundo do tarô, no contexto do Brasil e Portugal. Ele, basicamente, ele leu um monte de livro e ele compilou esses livros, esses conhecimentos, tirando o que era baboseira, do que era coisa que realmente fazia sentido. E ele compilou isso e criou a trilogia dele. Então, assim, ele é uma pessoa que montou vamos colocar assim, um guideline para a gente seguir. Eu falo para ele e ele fica bravo comigo, mas eu já falei isso para ele, que eu concordo com 98% do que ele escreveu. Tem os 2% que eu não concordo. E tudo bem, e a gente vai vivendo, sabe? Então, assim, ele é um cara extremamente importante, inclusive para o meu conhecimento foi muito relevante, tá? Ney Naif, Raju Banzaf, são dois autores que eu recomendo muito. Yov Bendov é um autor que eu gosto muito, por quê? Porque ele tirou toda aquela dificuldade e aquela linguagem difícil que o Jorodowski traz, que ele quer supervalorizar tudo que ele escreve, então fica uma coisa muito mística, muito esotérica demais. O Yov Bendov, ele traduziu isso para uma linguagem simples. Não sei se foi o Yov Bendov ou se foi o tradutor que traduziu, mas é uma linguagem simples o livro do Yov Bendov. Então, assim, Ney Naif, Raju Banzaf, Yov Bendov, quem mais? Eu gosto muito do livro da Adriana Kastrup, A Vida pelo Tarô. O livro dela é maravilhoso. Os vídeos que eu vejo dela no YouTube me dá vontade de chorar, porque é muito esquizotérico demais. Não tô falando mal, tá, gente? Se vocês pegarem esse vídeo aqui e mandarem para ela, eu tô falando bem. Eu tô falando assim, que o livro dela é maravilhoso. Eu gosto muito do livro dela, mas os vídeos que eu vejo dela no YouTube me deixam confuso. Então, assim, eu recomendo o livro. Eu não recomendo os vídeos, tá? E eu não estou falando mal, estou falando bem, tá? Porque é uma pessoa que também foi muito importante dentro do contexto do tarô no Brasil, porque foi ela que colocou o tarô na mídia. Ela foi uma das pessoas que fez consultoria para Globo, para várias novelas onde tinha taró, cigana, essas coisas. Ela foi muito importante, tá? É uma pessoa extremamente relevante dentro do contexto aqui do tarô brasileiro. Deixa eu ver aqui que tem mais perguntinhas de vocês. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, que é o seguinte. Agora, terminando essa live, eu vou tomar uma água, vou respirar um pouquinho, e eu vou ter uma live com a Denise Mascarenhas para a gente falar de um outro oráculo. Ela fala que não é oráculo, gente, mas eu vou contar para vocês, é oráculo, tá? Chamado Mahalila, que é um jogo védico, que tem toda a sabedoria Vedanta, que é maravilhoso, é um tabuleiro, tá? Aqui, ó, é esse tabuleiro aqui, eu tenho dois, vou explicar por que eu tenho dois, porque a Denise e a Denise é muito parecida comigo, assim, a gente se dá muito bem, porque, eu não sei se ela é parecida comigo ou eu sou parecido com ela, enfim, a gente se dá muito bem porque ambos são muito estudiosos, e a Denise fez um puta de um estudo do oráculo, 30 anos estudando, e agora ela recebeu algumas informações do ano passado, de uma pesquisa que eu fiz, ela pegou essa pesquisa e ela colocou tudo isso, revisitou os conceitos que ela tinha e mudou o tabuleiro. Então, a live, a gente vai falar o que é uma Mahalila, a gente vai trazer um pouquinho sobre esse oráculo e a gente vai falar das diferenças da primeira edição para a segunda edição. Lembrando que a Denise é terapeuta, então todo esse contexto místico do Mahalila, ela está trazendo num viés terapêutico. Então a gente vai falar sobre isso, tá? Deixa eu voltar aqui para os comentários de vocês. O diabo fala de vícios também. Fala de vícios também, Samara. Rosângela, interessante, Bruno. Comprei o livro dele, é bom saber. Deve ser do Ney Naif, né? Bruno, você é um poço de conhecimentos. Gratidão, Rosângela. A gente tenta, a gente tenta. Como diria, como eu costumo dizer, né? Eu sou quase perfeito, só não sou perfeito porque falta modéstia.
Tô brincando, gente. Não sou tão assim, não. Eu tô brincando, hein? Pelo amor de Deus. Elizabeth, lemos todos os decks da mesma forma ou cada deck tem a sua forma de própria de leitura? Grosseiramente falando. Elizabeth, muito boa sua pergunta. Se você conhece a estrutura base do tarô, você utiliza até o tarô de gatinhos. Se você não conhece a estrutura básica de tarô, você vai ler um deck só, mal e porcamente. Então é importante a gente ter essa estruturação, que é esse conhecimento que eu estou passando para vocês. Quando você tem esse conhecimento, você aplica ele a qualquer tarô, a qualquer deck. Quando você tem um deck, por exemplo, que é o tarô mitológico. Tarô mitológico é um tarô transcultural criado pela... Ai, gente, eu esqueci o nome da mulher. Mas também é muito relevante. Ela criou esse tarô e ela trouxe ele com um viés de mitologia grega. O tarô mitológico, para você fazer a interpretação dos arcanos, para você estudar o tarô mitológico e aprender o tarô mitológico, você precisa fazer o quê? Você precisa ter uma correlação mitológica da mitologia grega com os arquétipos e com os conceitos energéticos da Idade Média. Tarô dos vampiros, você precisa entender a filosofia dos vampiros, lá toda aquela coisa criada, né, gótica, para você aplicar o tarô. O tarô Chutum Maia, você precisa entender da numerologia maia, do calendário maia, do que a gente conhece de cultura maia para você fazer a correlação. O tarô do Osho, eu não considero um tarô. Para mim, ele é um oráculo, porque muda toda a estrutura e ele é totalmente diferente do que nós temos em termos de tarô, tá bom? Respondi sua pergunta. Débora, eu sei que estou estudando tarô, mas muita gente compara a carta dos caminhos com a carta da roda da fortuna. É a mesma coisa, os significados? Não, totalmente diferente. A carta dos caminhos está mais parecida com a carta dos enamorados. Sérgio Paiva, pode falar qual a diferença básica do tarô cigano? Já falei na primeira aula, Sérgio. Assiste lá que a gente tem. Acho que foi na primeira ou na segunda aula. A gente falou da diferença que teve uma pessoa que perguntou a diferença entre o tarô e o tarô cigano. Essa live vai ficar gravada? Tânia, pô, Tânia! Terceira aula, Tânia! Terceira aula do curso, Tânia. Você não assistiu as outras duas, Tânia? Corre lá e assiste, que está gravada. Muito bem. Muito obrigado, Di. Juliette Sharman Burke. Ela mesma. Muito obrigada. Muito obrigado. Foi ela que inventou o tarô mitológico. Gente, paramos aqui na carta do Diablo, El Diablo, né? Como que é o nome dele? É Lucifer Morningstar. E a gente vai voltar na próxima aula a partir dessa carta para a gente poder continuar. Então, provavelmente a gente encerra todo o conteúdo amanhã e nós vamos trabalhar a metodologia na sexta-feira. Se caso a gente não encerrar o conteúdo amanhã, aliás, a gente encerra o conteúdo amanhã, mas se sobrar tempo amanhã, a gente faz alguma coisa de metodologia já amanhã, tá? Eu explico um pouquinho de lógica oracular, sei lá, eu trago um conhecimento adicional aqui para a gente não perder tempo. Deixa eu ver o que mais que nós temos. Gente, quem tá aqui na minha live? Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. É a dona Edi Guimarães. Gente, vai lá no Instagram da Edi. Edi Beleza, tá? É a mulher mais bonita do Brasil. Não tô brincando, porque deve ter muito mais gente mais bonita que ela. Mas pelo menos ela é a pessoa que tem o cuidado da beleza, né, Edi? Edi, assim, é fenomenal. Edi, você é incrível. Eu sou teu fã. Falei, tá dito aqui, hein? Edi é muito querida e o Instagram dela é Edi Beleza, porque ela entende tudo de beleza, né, Edi? Fernanda Firmino, boa noite, obrigada. Rossano, ficamos com o diabo. Vocês vão dormir com o diabo, hein, gente? Olha aí, hein? Bruno, tem um baralho da Dona Sete, mas não sei o que fazer. Tem que estudar, Vana. Tem que estudar. As pessoas acham que receber o baralho, vai abrir ele e vai vir uma voz falando aqui, né? Só se você for médium, né? Se você não for médium, tem que estudar. Você não entendeu, desculpa, a sua próxima live. A live da Denise vai ficar gravada também. Vai ficar gravada a live da Denise também. Boa noite, gratidão. Estou aqui até o fim. Muito bem, Tânia. Excelente aula.
Boa noite, Márcia. A Márcia deve estar chegando agora. Pessoal, vou encerrar aqui porque eu preciso muito ir para a live da Denise, que vai começar já já, às 8 horas, e eu espero que vocês também vão para lá. Eu vou mandar o link no nosso grupo de WhatsApp. Gente, quem está aqui assistindo a aula e não está no grupo de WhatsApp, por favor, entre no grupo de WhatsApp. É importante que vocês entrem lá, que vocês baixem a apostila do curso, lembrando que só vai receber o certificado e só vai concorrer ao deck de tarô e aos 2 cursos completos de tarô quem se inscrever, baixar a apostila e quem responder a pesquisa de satisfação no último dia. Então, participem do sorteio do concurso de sorte, participem baixando a apostila, colocando ali o seu nomezinho para você receber o certificado, tá? Cursos que eu dou, sejam eles presenciais ou sejam eles presenciais, online, gratuitos ou pagos. Tem apostila, certificado e aula ao vivo. Tem também os de aula gravada, mas tem aula ao vivo, tá? E a aula ao vivo, geralmente, ela fica gravada enquanto o aluno estiver matriculado, tá bom? É isso, gente. Desculpem as brincadeiras, às vezes eu falo demais, às vezes eu faço umas brincadeiras besta, mas é para deixar a aula mais dinâmica e vocês não dormirem. Afinal de contas, eu imagino que vocês estão tão cansados quanto eu, tá? Até amanhã, não se atrasem como vocês fizeram hoje, tá? Tem um monte de gente que entrou atrasada aí. Eu não quero ver isso, hein? Eu quero que vocês cheguem no horário. O horário é 6 horas. Beijo. Tchau.